Peça Mídia apresenta... Está no ar o seu programa Saúde e Companhia. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como um mar. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Esta é a letra da música do Lulu Santos, Como uma Onda, que mostra com muita clareza que a vida é movimento, a vida é uma sucessão de acontecimentos, mudança. Em uma palavra, como eu falei, movimento. Como uma onda. Falando em onda, a gente lembra dos surfistas que as utilizam para realizar o seu esporte. E é interessante observar as características desse esporte, porque o surfista ele não realiza nenhuma reação, nenhuma combate, nenhum embate em relação às forças do mar. Pelo contrário, ele utiliza a onda, a força da onda do mar para realizar, encontrar a melhor performance que ele está procurando. Então, ele fica inteiro no mar, que é o seu espaço, a sua praia, atento a todos os movimentos e percebendo aquela onda que ele vai escolher para ajudá-lo a realizar a sua melhor performance, né? Aquela sua descida na onda, ou aquele tubo, ou aquele túnel de água, né? que ele procura o perfeito. Então, só que muitas vezes ele recebe o chamado caixote. Você sabe o que é o caixote? O caixote é aquela lambada que o surfista leva da onda e ele vai rolando, muitas vezes se rala todo, às vezes até se machuca, mas que em seguida ele se refaz e novamente cai no mar novamente, atento, procurando aquela nova onda que vai ajudá-lo a realizar aquela performance que ele acha ideal, que ele está procurando. Assim também, na vida, como a gente está vendo a vida como movimento, a gente pode aproveitar algumas características desse surf. Por exemplo, a gente está inteiro no espaço em que a gente está ocupando, seja na escola, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja numa festa, observando os movimentos e aproveitando aquele movimento, aquele acontecimento que pode ajudar a gente a realizar os nossos objetivos. E se a gente levar um caixote desses acontecimentos como surfista, nada de choro nem vela. A gente se refaz e volta com todo o entusiasmo como surfista, procurando aquele novo acontecimento que pode nos ajudar a realizar os nossos objetivos. Então, vida é movimento. É com essa ideia que a gente vai continuar falando aqui no programa Saúde e Companhia. Eu volto já. Estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje sobre movimento, a vida como movimento. E com essa ideia na cabeça, nós convidamos a artista plástica Eliane Mesari, paranaense, já radicada em Manaus há muito tempo, e que está com uma exposição. Nós vamos mostrar, ter a oportunidade de estar mostrando esse trabalho. Ela vai falar um pouquinho da sua obra, da sua vida. Eliane, muito prazer em ter você aqui no nosso programa e seja bem-vinda. Eliane, a gente queria saber assim, como é que a arte aconteceu na sua vida? Então, na verdade foi muito cedo. Quando eu era criança, eu não podia ver uma superfície que sugerisse desenho, que eu desenhava na terra, na areia, e via formas nas nuvens, e fui desenhando ao longo do tempo. Então na escola também pediam para que eu desenhasse mapas, depois o complexo de Golgi na aula de biologia. E eu fui percebendo que as obras eram aceitas, que esses desenhos eram bem aceitos.
E chegando na faculdade, eu fazia gravuras e vendia essas gravuras. Mas até então não tinha passado para as telas. E foi aí que eu comecei eu venci esse momento de susto de pegar uma tela em branco e colocar esses conteúdos. Mas assim, qual foi o momento que você percebeu que era essa sua praia? Quer dizer, que você tinha um trabalho profissional a realizar, assim, como artista plástica, uma coisa mais profissional. Quando é que você percebeu essa mudança? Então, eu pintava a título de hobby, né, por conta da psicologia, então clinicando e deixava isso de lado, mas isso sempre foi muito forte dentro de mim. Eu sempre coloquei arte na minha vida, ou seja, nos pratos que eu faço, em tudo. E daí chegou um momento que, percebendo que foi aceito, eu digo, eu tenho que retomar isso pelo fato de ser algo dado por Deus. Então eu penso que isso, como é um dom, eu penso que tem que passar para as pessoas. E isso que eu coloco na tela não é só um conteúdo meu, é algo também que parte do inconsciente coletivo. Eu estou capturando o inconsciente coletivo. E essa exposição agora que você está fazendo, a Eliane está fazendo uma exposição agora na Champanharia Viúva Negra, não é isso? Sim. Fica na rua Ferreira Pena, no centro. Depois a gente dá o horário direitinho dessa exposição. Mas assim, você preparou essa exposição e a ideia é movimento, né? Isso. A ideia é movimento pela observação de que tudo está em movimento. As nossas células, absolutamente tudo no planeta está em movimento. E quando algo fica estagnado, é onde há espaço para desenvolver uma patologia. Então, tudo na nossa vida que está estagnado, inclusive armários que está cheio de coisas que você não coloca, não joga fora, tudo isso tem que ser reciclado. Uhum. Então, essa palavra que está muito em moda hoje, né? Reciclar a vida, né? Uhum. Então partiu disso e também porque eu gosto de pintar o que me vem no momento. Claro, escolho um tema, mas eu não gosto de uma tela parecida com outra, porque é muito acadêmico isso. Uhum. Eu gosto de pintar livremente. Eu gostaria que meu trabalho fosse conhecido dessa forma, okay, pela liberdade de expressão. A técnica que você usa, qual seria a técnica que você utiliza? Resina acrílica sobre tela, né? Tinta resina acrílica sobre tela. E eu gosto muito da interferência do tecido, do papel, de cascas, alguma coisa que salte, que você possa tocar. Porque a arte também é um brinde aos sentidos, né? Isso também é interessante pelo fato de estar sendo colocado na champanheria, porque você vai sorver alguma coisa, vai degustar alguma coisa e vai visualizar também algo. E pode tocar, não vai estragar, né? Se tem um tecido, alguma coisa, você pode dar uma tocadinha, que isso é muito nosso, é muito do brasileiro, né? Essa sinestesia. É a própria técnica da textura, do relevo, né? Na própria pele. É algo que salta. E até essa maneira de expor, né? Possibilitando até o manuseio, né? O toque, tem a ver com o movimento, né? Que é o que você pensou, né, para a sua obra. E é interessante que você tem uma formação psicológica, né? Sim. É psicóloga também? Sim, psicóloga clínica. E isso com certeza vem refletir nessa obra, né? E você falou assim, quando você falou da questão do que fica parado, estagnado, aí lembrou armários, né, com coisas, eu lembrei logo do nosso arquiteto aqui, do Marcelo, né, Marcelo? Porque quando a gente pensa assim em espaço, né, em composição de espaço, essas coisas, tem... E é muito interessante, né, porque a arquitetura, ela está voltada geralmente para a função e a plasticidade, né, a plástica daquilo que propõe o espaço. E o espaço, ele sozinho, ele não leva a leitura, ele não traduz. E a arquitetura não é arte, né? A arte plástica é uma coisa completamente diferente. Então ela só vem agregar as sensações neurais da conversa, do ambiente em relação ao comportamento do homem saudável, em relação ao espaço,
quando ele tem essa leitura da textura, da cromatização, da forma, né, com o espaço. Então, eu acho que é muito interessante que todos possam ter essa experiência e conhecerem o trabalho, porque não só vai permitir essa experiência da leitura da forma, mas da textura, né? E tudo interligado, né? Exato. Ainda se divertir no espaço. Historicamente interligado, na verdade. Eliane, a gente costuma colocar sempre aqui no programa Saúde e Companhia que a saúde passa pela questão do comportamento, pela postura também da pessoa, e nós estamos falando de movimento, de vida como movimento, e nesse movimento nós realizamos um desgaste físico e emocional. E o desgaste físico, a gente tem alimentação, tem preocupação com a boa alimentação, e com a questão emocional a gente precisa se abastecer, se reabastecer também. A gente coloca muito isso aqui no programa. E uma das maneiras de se abastecer é a leitura de um bom livro, é um bom papo, né, com um papo interessante, assistir a um espetáculo, a um bom espetáculo, assistir a uma exposição, né? Então a gente faz questão de divulgar isso aqui no programa, e vamos divulgar então agora o período, né, que está aberto ao público para a exposição, que vai ficar fevereiro todo, né? Fevereiro todo, na Champanheria Viúva Negra, na Ferreira Pena, e abre às 19 horas e fica até o último cliente. E lá tem valor da obra, se a pessoa quiser adquirir a obra lá mesmo. Sim, tem valor, já pode ser adquirida lá. Aquela obra que mais for traduzida, o comportamento de cada um. Né? De cada um, porque isso é muito interessante. Cada pessoa, eu sempre digo que a minha obra não pertence mais a mim, assim que eu a exponho, porque cada pessoa olha e vê algo diferente. Então, a minha intenção é afetar as pessoas, né? Quando é positivamente, é melhor. Porque a gente tem essa questão que a arte tem que ser bela. E como nós somos plurais, nem sempre tem que ser bela. Nós temos muitas leituras, né? Muitas leituras. Eu estou vendo algo naquela obra que tem relação com o meu passado, com tudo que eu já vivi, com tudo que eu já vi. Então está falando de mim, não está falando do artista. Às vezes é compatível, né? A obra pode ser uma catarse do próprio pintor, mas também ao mesmo tempo é essa coisa simbiótica com aquele que está vendo a arte, fazendo a leitura por si próprio, né? Então cada um, principalmente no expressionismo, cada um vai conseguir traduzir, ver a imagem daquilo que está dentro de si, né? Que está no seu cerne, na sua que transcende, né? Que está às vezes no inconsciente. Né? É uma experiência muito pessoal, né? Muito individual. Isso, muito pessoal. Bom, Eliane, foi um prazer ter você aqui no programa, e a gente teve a oportunidade de estar mostrando algumas obras suas, mas você que quer conhecer toda a exposição, então vamos colocar novamente aí no pé do seu vídeo. Você tem na Champanheria Viúva Negra, no centro, na Rua Ferreira Pena, a partir das 19 horas. Então, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença e parabéns, parabenizar você pela sua obra, e deixar o programa aberto para quando você quiser voltar, quiser falar, conversar com a gente sobre comportamento, comportamento e saúde, né, qualidade de vida, e também uma próxima exposição. O programa está aberto para você, tá bom? Ok, muito obrigada. Então, gente, a gente vai para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, e para você que chegou agora, ligou seu vídeo agora, nós estamos falando sobre vida como movimento. E estamos aqui com o arquiteto Marcelo Barbosa,
Tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Gilberto. A gente estava conversando com a artista plástica Eliane Mesari sobre essa questão do movimento e o espaço está diretamente ligado ao movimento, né, Marcelo? Na realidade, já puxando o tema da própria Eliane, né, que bonita as peças dela, como nós vimos, né, na realidade a gente sempre fala que a forma e a plástica ela está ligada a esse conceito espacial da arquitetura. A arquitetura ela tem o conceito de construir, né? E esse conceito da construção da arquitetura ela vem da organização de espaços para certas finalidades, né? Finalidade da função de cada espaço, e isso a gente agrega, une a plasticidade, a forma, né? Essa forma ela vem agregar valor exatamente no convívio, no bem-estar do ser humano enquanto espaço, né? Assim como nós podemos traduzir isso através de um espaço pequeno, nós podemos ver como já vindo na própria leitura da arquitetura antiga, como Vitruvio, que nós já havíamos falado, que vem demonstrar a forma através dos seus frontões, da sua espacialidade em relação à escala humana, que é uma escala que ele trabalhava com uma escala muito maior. Então a forma era uma forma da arquitetura onde impressionava todos aqueles que a observavam. Mas também nós podemos traduzir isso em relação ao espaço, né? Lembrando que a arquitetura não é arte, né? A arte como arte ela vem traduzir pequenos pedaços de matéria. Então ela vai fazer uma releitura daquela matéria. E nós, enquanto arquitetura, nós temos que traduzir a questão através da forma e da função, obter a questão do espaço para o convívio humano, né? Para o melhor entendimento e a melhor convivência desse espaço, né? Pois é, e justamente assim, quando penso em espaço, movimento, me vem logo à cabeça circulação, né? Exato. E nós tivemos até, com essa tragédia recente aqui no Brasil, do incêndio trágico em Santa Maria, a questão importante da circulação, né? Houve um problema de circulação, né? Então, nesses lugares de grande público, né, existe assim questões importantes que têm que ser consideradas em relação ao espaço, justamente para facilitar essa circulação. Porque quando você cria a arquitetura de um espaço, você está exatamente voltado na execução do espaço para a finalidade de um uso, né? A finalidade daquele espaço. Então, quando se projeta, quando se cria aquele espaço, você tem normatização. Você cria não somente através do projeto, ele vai obedecer a critérios das normas técnicas de projeto, como também da legislação vigente municipal, estadual, e na realidade você tem que obedecer essas regras, essas normas. Com isso tudo, nós devemos observar que quando se chama um profissional para se projetar um espaço, é de tremenda importância que ele tenha esse respaldo legal, né, da legislação, mas que também seja obrigatório para todos os locais a liberação, né, a fiscalização, não só aqui, mas em todos os estados, né? Nós queremos chegar em locais e ter essa segurança, né? Você ter a iluminação de piso para saída adequada, você ter acessos de ventilação para que qualquer tipo de gás possa sair desse local sem precisar ser mecânico mesmo. Aberturas normais que você possa abrir. Então, quer dizer, existe na legislação. Você, enquanto projeto, você pode ter essas saídas, né? Infelizmente não aconteceu lá e tantas pessoas vieram a falecer. Agora, trazendo assim para um âmbito menor, né? Para uma residência, para uma casa. Nós sabemos hoje que existem idosos
e pessoas deficientes que são altamente capazes e querem viver independente, né? Você que está assistindo a gente deve conhecer, né, parentes, vizinhos e amigos que têm alguma dificuldade, ou pela idade, ou pela deficiência, algum tipo de deficiência física, não é? Mas querem ter uma independência na circulação na sua casa, né? Poderem viver independente. Então existe todo um processo, previsto, né? Isso, né? Existe... É previsto na própria no próprio direito de construir, na própria ABNT, né? Na própria legislação do ato de construir. Quando você tem um deficiente ou pessoas portadoras de alguma deficiência, se faz necessário que você tenha esse tipo de tratamento para o projeto. Ou sejam rampas, ou sejam degraus mais estreitos, mais finos, às vezes que tenham algum tipo de guarda-corpo para que a pessoa possa... Pois é, eu ia pedir para você falar isso, mas assim, porque existe, assim, você está falando assim do projeto inicial que vai ser feito, mas assim, o idoso já tem a casa dele, não é? Você já tem a sua casa, que tem algum tipo de deficiência já tem a sua residência, mas você quer fazer uma adaptação para... projeto que foi criado para ele quando ele tinha 40, 50 anos, né? Aí hoje ele está com 80, exatamente. Né, aí de repente várias... ele tem a independência, ele quer caminhar sozinho com segurança do seu quarto para a sala, para o banheiro, tomar seu banho. Mas existe uma série de coisas que você pode fazer uma adaptação. Isso acontece. Nós somos chamados hoje na CUB Arquitetura, nosso escritório de arquitetura, para exatamente adaptarmos projetos. Quando novos fizeram projetos com níveis diferentes dos espaços e botavam seus quartos no andar de cima, seus banheiros eram amplos, mas com desníveis. Então nós somos chamados. As pessoas hoje, já a partir dos 80 anos, já têm alguns processos motores já delicados em relação ao movimento. É visual, é motor. Então, eles precisam de uma barra para se sentirem mais seguros dentro dos banheiros. Eles gostariam... nos corredores mesmo. Eles gostariam, exatamente, não só nos corredores, como um guarda-corpo, mas também com mais barras. Na própria cozinha, as bancadas um pouco mais altas, para que eles não tenham que se abaixar. Os móveis de acesso, né? As portas... né, que são geralmente alguns problemas em relação à porta-entrada deles, quando eles estão com uma bengala ou quando estão com uma cadeira de rodas, e que também se nota hoje que os apartamentos todos eles vêm com acessos muito pequenos para apartamento, para dentro do apartamento. As portas são de 80 centímetros e às vezes muitas são de 70, banheiros são de 60. Hoje não cabe mais a gente ver a construção dessa forma. Quando você é atendido num apartamento por algum motivo, seja 40, 50, 60, 80, 90 anos, se entra um socorro, entra uma maca, entra uma cadeira de rodas, como é que sai um paciente? Não se sai. Você tem que colocar o paciente deitado, levantar a maca, girar o paciente para passar por uma porta de 80. Não existe mais. Então, a preocupação hoje da arquitetura ela é voltada ao bem-estar do ser humano, mas com a segurança, né? De como você transitar nos espaços públicos e privados, mas com a segurança. Então, hoje se vê arquitetura com mais cautela, mas para que isso seja uma função da arquitetura, o benefício, né? No espaço, e que traga essa convivência mais saudável do ser humano e seu espaço. E mais segura, né? E muito mais segura. Ok. Né? Marcelo, nós estamos falando então de movimento, né? E o nosso corpo, a gente não pode deixar de falar do corpo, já que a gente está falando de movimento. Vida é movimento e o corpo sem movimento é um corpo sem vida, né? E nós fizemos uma matéria falando desse movimento numa clínica de Pilates, muito interessante porque é uma técnica muito preocupada com a questão postural, né?
em relação ao movimento, mas com relação ao postural. Então vamos ver essa matéria? Vamos chamar essa matéria? Vamos sim. Vamos lá. Para você que está chegando agora no programa Saúde e Companhia, estamos iniciando uma matéria sobre Pilates. No programa de hoje estamos falando sobre movimento. E ao falar de movimento do corpo, procuramos a fisioterapeuta Rafaela Antoni, que abriu seu estúdio. Vocês podem ver essas imagens maravilhosas desse espaço do estúdio da Rafaela, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre Pilates. Então, Rafaela, o que vem a ser exatamente Pilates? Pilates é um método de condicionamento físico. O Pilates a gente trabalha força, flexibilidade, melhora da postura, alongamento. A gente tem uma aula bem dinâmica. Então, dessa forma, a gente pode fazer com que o aluno, além de estar fazendo exercícios, tenha um bem-estar mental, um bem-estar de saúde. Porque existe sempre essa preocupação muito grande com o bem-estar, né, durante todo o processo do Pilates, né, com o bem-estar do aluno, não é isso? Isso, é uma aula relaxante, você faz exercícios trabalhando, o fisioterapeuta está o tempo todo corrigindo a postura do aluno, trabalha a força, você trabalha com resistência de molas, então essas molas vão fazer com que o aluno trabalhe a força muscular. Mas assim, é necessário sempre o uso de aparelhos específicos para a gente poder estar realizando esses exercícios? O Pilates ele é feito com aparelhos, que foram os aparelhos desenvolvidos para o método Pilates, e a gente hoje em dia tem o Pilates solo, que a gente usa a bola, usa elásticos, a gente junta os acessórios com os aparelhos. Durante a aula a gente faz exercícios, tanto no solo como nos aparelhos. Ok, nós estamos vendo imagens agora de uma aluna realizando alguns exercícios, né, específicos de Pilates. Eu gostaria de te perguntar, qualquer pessoa pode realizar, em qualquer idade? Existe alguma restrição? A partir dos 7 anos, não tendo nenhuma restrição, a aluna pode começar, não tem restrição específica. Se ela tiver alguma patologia, a gente vai tratar aquela patologia. Se for um aluno já que esteja querendo fazer pela parte de estética, por fitness, a gente vai trabalhar especificamente para aquele aluno. Então, as aulas são ministradas para o aluno específico, não é uma aula em conjunto. Cada aluno vem e a gente monta a aula para aquela pessoa. Ok, então a gente está falando de movimento, né? Movimento do corpo, e esse tipo de trabalho muito interessante que é o Pilates. Agora a gente está sabendo um pouco mais sobre isso, e se você estiver interessado em participar, você tem aí ao pé do seu vídeo aí o endereço do estúdio da Rafaela Antoni. Você tem aí o endereço no vídeo, né, Rafaela? Fica na rua Carlota Joaquina, número 12, no início do Parque 10. Ok, e temos também o telefone de contato, se você quiser ligar para marcar uma entrevista, enfim. A Rafaela está aqui aguardando nesse espaço maravilhoso o seu contato, ok? Então, encerramos essa matéria e voltamos em breve com mais informações sobre Pilates. Então, Marcelo, o que você achou dessa matéria? Ótima matéria, serve para as pessoas verem a função do corpo e o espaço. E ver esse movimento e o cuidado, né? Como é que a gente pode fazer toda essa questão dos exercícios, mas sempre tendo um cuidado muito grande com a postura, né? Muito bem. Tá bom? Então, gente, nós estamos terminando mais um programa Saúde e Companhia, desejando a vocês uma semana muito boa e com muita saúde.